desse ano mais doloroso que a gente ouviu, né? Você sabe que, infelizmente, aquilo que a gente já falou, a gente está falando do caso do menino Henry, a gente já falou de algumas atualizações, sim. E, infelizmente, não vai ser o último caso de criança que sofre agressão, assim, chega a ser morta desse jeito, pelos familiares. Isso que é mais triste ainda, porque quem devia dar amor e proteger é quem está matando. E isso acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro, infelizmente. E cada história que aparece, cada atualização, a gente vê o quanto mais doloroso, mais cruel isso foi, né, Kátia? É verdade. É difícil até da gente falar, porque a gente fica muito mexido, Nossa, é muito, né, triste. A Cíntia vai trazer mais informações para a gente, atualizados, do que aconteceu de ontem para hoje, de antes de ontem para hoje, nesse caso, em relação até os depoimentos. Mas vamos ver essa matéria? Tem. A Band teve acesso da Daniela aos Dias, detalhes, né? Isso. E aí tem até detalhes do depoimento. Aí vamos ver? Então, olha lá, rodou. A babá de Henry Borel prestou novo depoimento. Segundo os investigadores, ela mentiu na primeira vez em que falou com a polícia, ao dizer que a família da criança de 4 anos vivia em harmonia. Mensagens recuperadas no celular da mãe do menino mostram que a babá sabia das agressões praticadas pelo vereador Dr. Jairinho. Em um dos episódios, ela chegou a narrar o ocorrido em tempo real para Monique Medeiros. Imagens obtidas pela Band mostram Henry mancando ao sair do quarto onde Jairinho teria agredido a criança. Os investigadores descobriram que, no dia seguinte, Henry foi levado pela mãe a um hospital. Aos médicos, ela teria dito que a criança caiu da cama. A desculpa foi a mesma dada por Monique quando Henry chegou morto a outra unidade hospitalar. A Band teve acesso às imagens do dia do crime, quando o casal está no elevador com a criança nos braços a caminho do hospital. Segundo peritos, nesse momento, a criança já estava morta. Mensagens trocadas entre Monique e uma prima, que é pediatra, também passaram a fazer parte das investigações. À época, a mãe de Henry teria dito que a criança estava abalada emocionalmente e que chegava a vomitar e tremer quando via Jairinho. Monique e Jairinho tiveram habeas corpus negado pela Justiça do Rio. Deus, né? Na decisão, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida disse que o pedido da defesa não traz argumento e provas suficientes para a soltura. No final da tarde, Monique decidiu trocar de advogado. Olha, isso é muito triste, porque você vê, quem filmou o Henry andando desse jeito? A babá. Alguém que estava com ele, ou a babá, ou outra funcionária da casa. A babá, Kátia. E como que você vê uma criança desse jeito e você não faz nada? E como a prima da Monique, que é pediatra, sabendo do que a Monique disse, que o Jairinho fazia com o Henry, que tinha medo, por que também não fez nada, Cíntia? É uma coisa tão surreal, que bando de gente desumana, de monstro. Olha, Kátia, boa tarde a todos. Realmente, quanto mais detalhes a gente tem acesso em relação a esse caso, mais assustador ele fica, mais tenebroso e mais difícil da gente assimilar. Quando a gente mostra essa imagem agora, porque realmente atualizações desse caso, a gente pode destacar, dentre essas atualizações do depoimento da babá, o novo depoimento, já que a gente sabe, né, Kátia, que ela mentiu no primeiro. Então, esse segundo depoimento, que durou cerca de 9 horas, a babá Tainá. E o delegado, ele foi muito claro. Assim que a babá sentou a Tainá, nesse depoimento que durou cerca de 9 horas, ele já falou assim: no primeiro depoimento você mentiu. Hoje você vai falar a verdade? Tipo assim, porque se for pra mentir de novo, ninguém aqui vai perder tempo. Né? Até porque seria o único caminho que ela poderia escolher, que é se retratar, contar a verdade, porque o outro caminho seria justamente ser acusada de falso testemunho. Então ela optou por falar a verdade. Quando a gente mostra, viu, Kátia, essa imagem que você falou agora do Henry ali no corredor e mancando, são imagens feitas pela babá e que em detalhes, né, a gente tem alguns detalhes para passar a hora que você quiser desse novo depoimento da Tainá. Quando ela mostra essas imagens do Henry mancando para a mãe, para Monique, a Monique diz que é charme. Ela nem leva em consideração. Sim, que é charme dele. Essas palavras que, segundo a babá no seu novo depoimento, seriam palavras da Monique, que isso é charminho dele. Então, como uma mãe fala que uma criança está mancando porque já tinha, pelo visto, ela já tinha conhecimento que o Jairinho machucava o filho dela, como ela fala que é charme? Será que ela vai ficar charmosa daqui pra frente? Não, e ela sabia de tudo. Você sabe, Kátia, nesse depoimento, né, verdadeiro agora da babá, ela cita pro delegado, pro doutor Henrique Damasceno, que pelo menos mais, assim, são 3 episódios de agressões do Jairinho contra o Henrique
que ela estava presente, que ela estaria no apartamento. 3 ou 4? Pelo menos 3 episódios de agressão. 2 de fevereiro, ela relata nesse depoimento que no dia 2 de fevereiro, o Jairo, junto com o Henri, eles chegaram a ficar por meia hora dentro do quarto, onde o Jairo torturava e agredia o garotinho. E ela não fez nada porque ela falou esse Também não fez depoimento. nada. No dia 12 de fevereiro, que é quando a gente já mostrou a semana passada, aquela troca de mensagens dela com a Monique, enquanto o Jairo agredia o menino Henri no quarto, e ela simultaneamente troca mensagens, 12 de fevereiro, segundo episódio da agressão, e o terceiro no final de fevereiro. Então, assim, ela foi trazendo mais situações onde deixa tudo muito mais grave, muito mais assustador, e ela vai explicando por que ela mentiu, que E por foi que um que ela disse que mentiu? Foi um pedido da própria Monique, segundo a Tainá, no Vamos novo dizer pra depoimento. você. Você sabe que eu fiz alguma coisa com alguém. Eu falo, ai, Cíntia, não fala pra ninguém, né? Não fala pra ninguém, porque nós estamos juntos. Você vai ficar quieta? Lógico. Pode ser quem for, venha falar pra mim, Kátia, eu não falo. Eu falo, não vou falar. Viro as costas, vou na delegacia, ela falou, ó, tá aqui, ainda grava ela dizendo pra eu não falar. Fala, tô aqui, essa desgraçada aceita que faz isso. Você não pode ficar quieto, estamos falando de uma criança, mesmo que fosse um adulto, gente. Você não pode ficar omisso, conivente Não, diante de uma quem é situação conivente dessa. é tão bandido quanto Tão o culpado outro, quanto. tão assassino. E segundo a Tainá, viu, Kátia, ela também coloca dentro do apartamento, em situações onde o Henry estava sendo agredido pelo Jairo, ela coloca a Rose. A Rose é a Quem é? doméstica, cozinheira, e ela fala em depoimento que a Rose também ouvia isso, que ela também presenciava esse tipo de E mais agressão. uma que ficou quieta? E também, quer dizer, ela colocou uma outra pessoa nessa situação, uma outra funcionária da família, que é a Rose, e que a Rose, ela disse para o delegado, tinha conhecimento das mesmas agressões que eu tinha, e também não fez nada, assim. Ninguém procurou a polícia, Ai, ninguém olha. tentou fazer uma ligação anônima, ninguém tentou fazer nada. A verdade é que a morte desse menino, por isso que eu digo, cada vez que a gente vai tomando conhecimento desses detalhes, vai ficando pior, porque é mais gente sabendo, é mais gente sendo conivente. Para você ter uma ideia, a avó, ela acusa a avó, a mãe, né, a avó materna, ela fala que a avó Rosângela sabia das agressões. Que ela já sabia, a avó Que sabia das agressões? A Tainá fala isso em depoimento também. Outra pessoa entrou na história, viu, Kátia? Quem? A Thalita, a irmã do Jairo, também vai ser chamada pela polícia. A tia do Henry também sabia? É, no caso, a tia, né, postiça, Não, né? tia, Porque... sim, é, postiça, mas Exatamente, enfim. irmã do Jairo, por quê? Porque depois da morte do menino, do garotinho, do Henry, ela ligou pra babá falando, ó, vem aqui, vem no escritório do advogado, Que isso, pra gente acertar o que você vai falar em depoimento. Agora, então é você- muita gente encobrindo essa situação para culminar na morte desse Deixa eu garoto te cada vez perguntar, mais. deixa eu te perguntar uma coisa, Cíntia. Você já há tantos anos cobrindo, fazendo esse tipo de cobertura? Sim. Você entende mais de lei do que muito advogado por aí que se finge demência, né? Eles todos podem ser indiciados, quer dizer, a gente já vê Monique presa, Jairinho preso e deviam apodrecer na cadeia. É minha opinião pessoal, deviam apodrecer na cadeia. Pode entrar junto todos os que estão envolvidos e foram omissos? Por crimes diferentes, né? Reforçando que o Jairo e a Monique acusados por um homicídio duplamente qualificado, devido à tortura e impossibilidade de defesa da vítima, pena de até 30 anos, ou pelo menos é isso que se espera, né? Já que o Brasil permite só esse tempo. Agora, essas outras pessoas, por exemplo, Kátia, a babá, ela poderia estar respondendo e ser acusada por falso testemunho. A partir do momento que ela E mais do retorna à que isso, delegacia... omissão, não tem tanta coisa? Então, exatamente. Tanto a babá quanto a Rose podem ser enquadradas em algum tipo de crime. Vai depender do quanto o delegado, ao concluir esse inquérito, vai compreender a participação de Se cada um. eu fosse a delegada, eles estavam tudo lascados. Então, vou te falar. nada impede que cada um responda por um crime. Por exemplo, com essa história da Thalita, que é a irmã do Jairo, ter ligado para a babá e dito, venha ao escritório do advogado para a gente acertar o que você vai falar, o delegado, que por enquanto continua sendo, o advogado, perdão, que por enquanto continua sendo o advogado do Jairo, que é o Dr. César, quer dizer, ele já não é mais da Monique, que já abriu mão, já está com outro advogado, Sim. que é uma outra história que a gente Mas também tá pode do explicar. Jairo. Mas a polícia já está entrando com uma ação contra o advogado do Jairo por coação. Então, quer dizer, cada um pode sim ter a sua participação na